descascar é uma queimadura. Ah, tá. Então tem riscos. Tem risco. Se o paciente descascou, ele teve uma queimadura. Então ele tem um risco potencial de ter um câncer de pele. E na infância, quando as células estão se desenvolvendo, se você tem uma queimadura, aí o risco de você ter um melanoma lá na frente é muito grande. Um protetor combina com a minha pele. Então eu vou misturar a base com o protetor. Não pode. Porque é química também, né? Não é isso. Aí você vai diluir o produto que faz a proteção. Eu percebo que você está sempre muito bem atualizada. Tem muitos profissionais que são muito bons com marketing, falam bem, gostam das redes sociais, então eles se expandiram, têm muitos seguidores e acabam, na verdade, não sendo tão bons profissionais sérios. Formação, conteúdo. É a formação, Principalmente quando envolve, assim, acho que rosto, pele, nossa gente, essas coisas estéticas, envolve praticamente sua identidade, sua vida. E a saúde, né? E a saúde. Hoje em dia, o que eu percebo? Que as pessoas olham muito para a quantidade de pessoas que te seguem. Isso. Para isso dá autoridade. Acho que não é isso que dá autoridade. Principalmente na questão de saúde, estética, tem que ser currículo, tem que ser graduação, tem que ser estudo, né? Aperfeiçoamento no currículo. Eu acho que essas coisas é o mínimo, porque a sua vida tá na mão de alguém. Fala, gente bonita e abençoada, estamos aqui para um bate-papo muito bacana e hoje nós temos uma amiga aqui, eu e a Rosinete consideramos muito ela, sou paciente também, tá bom? Hoje nós estamos aqui com a doutora Rafaela Cambraia. Tudo bem, Rafaela? Tudo jóia, e você? Tudo bem. Aqui, dermatologista, você é natural de Campo Belo, Rafaela? Sou de Campo Belo. É? Estudei aqui até o 2º ano, aí fui no 3º ano morar com a minha tia, fazer 3º ano e aí fui estudar fora. Mesmo? Casada e tem um filhão bonitão, lindão lá? Casada. O maridão chama como mesmo? Marcelo. E o filhão? Gabriel. É uma figura, hein? Aqui, doutora Rafaela, como que começou a questão da dermatologia na sua vida, assim, trabalhar com essas áreas, como você foi direcionada? Na verdade, eu sempre quis ser médica, mesmo não tendo nenhum médico na família. Então, foi pro vestibular, só tentei medicina. Aí, na verdade, quando eu entrei na medicina, eu queria fazer psiquiatria. Então, todos os meus estágios, projeto de iniciação, era na área da psiquiatria. Só que aí eu fui vendo que era uma área mais masculina, que eu gostava mais de doença mesmo. E acabava que as psiquiatras ficavam só com a parte infantil. Aí eu fui desinteressando um pouco e no final da faculdade que eu fiz foi a Universidade Federal de Juiz de Fora. Aí a gente viu a dermatologia e eu achei muito interessante, porque é uma área muito dinâmica. Tem consulta, procedimento, tem doença, procedimentos estéticos e cirurgia. Hoje é uma área... o número é grande ou não? Ou é mais escasso de profissionais na área? É uma área mais... Na verdade, dermatologista mesmo, que fez residência, como as residências são poucos dermatologistas, né? E hoje em dia, como esse boom da estética, tem muitos profissionais que só focam na estética. Principalmente cidades maiores, né? Tem um público maior, eles focam mais na área da estética. Agora, doenças oncológicas, as inflamatórias, como psoríase, não são muitos profissionais. Agora, fazendo estética, a gente vê por aí muitos profissionais, até não médicos mesmo, né? Da área, né? Hoje você tem seu... clínica ou consultório que fala? Pode falar clínica. Pode falar clínica. Hoje é onde que fica localizado aqui em Campo Belo? Então, eu atendo na Belíssima, né? Que lá tem um cirurgião plástico, uma vascular, a fisioterapeuta e uma nutricionista. Aí a clínica a gente trabalha em conjunto lá, mas cada um tem o seu consultório. Que bom, mas a sua área, o seu leque é amplo, né? Isso. A gente tava conversando, botox, vai o que você lembrar de cabeça aí, porque parece que é muitas áreas. Então, na área da estética, a maior demanda é a toxina botulínica, né? E bioestimuladores hoje, por causa que teve
esse exagero que se viu por aí de procedimentos, né? Exagero de preenchedores, aí muitos artistas retirando os preenchedores. Os pacientes têm procurado procedimentos para manter a beleza, né? E rejuvenescer da melhor forma e natural, de forma leve, sem exagero. Aqueles lábios enormes não querem. Aí estão tirando. Na verdade, não. Meus pacientes, eles vêm, põem um lábio, eu mesmo indico, e muitas das vezes esse exagero que teve por aí levou ao medo dos pacientes, que às vezes eu indico o preenchedor de lábio e os pacientes ficam com medo de ficar exagerado. Por causa dessa transformação que ocorreu nesses últimos anos. E amplia para mais o que você poderia falar aí? A gente faz laser, peelings. Nossa, e bacana. Também trabalho com a tricologia, né, que a gente faz procedimento MMP, mas sempre primeira consulta, porque a gente faz um tratamento em conjunto. E eu faço também algumas pequenas cirurgias, até estéticas mesmo, como lip lift, castanhados, que é o lift sobrancelha, pálpebra. E eu gosto muito da parte oncológica também, que é o câncer de pele. E eu tenho muitos pacientes, né, nessa área e tenho uma experiência boa, que eu considero, né, porque eu tenho uma demanda alta nessa área de oncologia mesmo. Tem uma área específica que você mais gosta ou não, geral? Então, isso que todo mundo me pergunta, porque acaba que os dermatologistas, né, como a minha formação é bem ampla, que eu sou dermatologista mesmo, da Sociedade Brasileira de Dermatologia, eu ainda não tive uma área que eu tive mais afinidade. Como eu estou no interior, né? E eu pretendo ficar só aqui mesmo, trabalho de segunda a sexta só aqui. Eu trabalho com dermatologia clínica, cirúrgica e estética. Então, aí minha demanda acaba que minha agenda eu consigo preencher de segunda a sexta-feira aqui em Campo Belo, trabalhando dessa forma. Ah, eu ainda bacana. não defini o que eu gosto mais. Né? De tudo um pouquinho. Eu gosto muito da parte estética, mas também gosto muito da parte oncológica, eu acho. Mas também trabalho com doenças inflamatórias, que são psoríase, né? Hidradeniite, tenho bastante pacientes. E eu prescrevo os imunobiológicos, que são os remédios do futuro, né? Que a gente fala. Muita gente acha que é vacina, mas não é vacina, é remédio. E hoje em dia tem um leque enorme. Mês passado mesmo a gente teve um simpósio em BH falando só de imunobiológico, que a gente usa imunobiológico em várias doenças e até em algumas complicações de preenchedores. A gente tem alguns estudos nessa área também. Que bom. O que eu percebo, Rafaela, assim, que como já passei com você lá, com a NET, né, e o que eu percebo? Eu percebo que você está sempre muito bem atualizada, assim. Quando o paciente ele decide passar com a doutora Rafaela Cambraia, ele está escolhendo uma profissional muito gabaritada. Isso não é jogar confete, você não é a realidade. Assim, dá para ver, sim, pelo que você posta, pelo pessoal que você atende, pelas áreas que você alcança, essa qualidade, né, esse nível, ele não vem do dia para a noite. É um investimento de anos aí, né? Uhum. Se não me engano, a gente estava batendo um papo, você já fez residência, você foi residência ou não? Eu fiz residência no Hospital da Polícia Militar. E no Albert Einstein foi o que você fez? Eu fiz uma pós-graduação em cosmiatria e laser no Albert Einstein em 2019, um ano. E agora, e durante a pandemia eu também foi online, né, uma pós também, o pessoal da Unirio de tricologia. Mas o conhecimento ele muda muito, né? Tanto é que muitos pacientes vão para mim e às vezes querem olhar outra coisa que não seja dermatológica. Eu falo assim, eu acho que eu não dou conta mais. Por quê? Como eu trabalho com dermatologia desde 2018 e já é uma área tão ampla, eu não me atrevo a tratar doenças endócrinas ou cardiológicas, porque acho que a pandemia, né, veio acelerar ainda mais a informação e as mudanças. Eu amo dermatologia mesmo, eu amo o que eu faço. É uma paixão mesmo. Eu gosto muito mesmo que bom. Da dermatologia.
se perguntasse se eu queria ser outra coisa, eu não queria ser outra coisa. Então, se a pessoa quando passa com você, ela tem a certeza de alguém que ama o que faz e que investiu muito. Às vezes se ouve, assim, são tratamentos muito caros, mas não é que são caros, é que também o profissional, para estar no nível que está, ele precisa investir muito. Isso. E pelo que eu percebo, você investe até hoje, que você está sempre indo em congressos, né, em eventos fora, né? Tem uma média assim, todo ano tem que ir em 2, alguma coisa ou não? Então, congresso, eu pelo menos tento ir em 2 congressos por ano. Esse ano eu fui no Brasileiro, já fui nesse simpósio de imunobiológicos, né? E devo ir mais algum em Belo Horizonte, que é mais fácil pra gente ir. E tô fazendo meu segundo fellow em cirurgia. Por que eu resolvi fazer o fellow em cirurgia? Porque eu tenho uma demanda muito alta de pacientes cirúrgicos. E também tenho pacientes que às vezes a gente fala assim, nossa, preencher o lábio aqui só não vai resolver, porque precisava de um lip lift ou alguma coisa assim para complementar o tratamento. Não faço cirurgias muito grandes, faço pequenas cirurgias, mas que eu acho que agrega no tratamento. Às vezes a gente quer melhorar, né? E às vezes só o preenchedor não dá conta. E aí eu tô no segundo ano de fellow de cirurgia, eu vou todo mês para São Paulo, nesses últimos 6 meses do ano. Não, é excelente. Então, acho que isso é importante, porque às vezes o pessoal fala assim, às vezes é caro uma consulta, é caro. Não, acho que não é questão de caro, é que a gente tem que ver pelo lado do investimento, né? Agora, você estava falando aí, acontece de a pessoa procurar a clínica para um tratamento estético e, de repente, lá você descobre, não sei, ou uma mancha, uma birruguinha, alguma coisa que você fala assim, olha, isso aqui tem alguma coisa assim, não precisa citar nome, mas que às vezes acontece ou que já aconteceu. Então, na verdade, eu acho que sempre quando vai fazer um procedimento estético é importante a consulta, ainda mais que eu sou dermatologista, tenho essa formação completa. Aí a gente geralmente toda a minha primeira consulta eu examino o paciente da cabeça aos pés. Tem gente que às vezes fica até assustada. Mas a pele é da cabeça aos pés, então a gente tem que olhar da cabeça aos pés. E aí, a consulta também no procedimento estético é bom para a gente conhecer a expectativa do paciente, que às vezes a expectativa é muito alta e às vezes o budget, o que pode gastar é muito pouco. Então, às vezes, vai pensando em fazer um procedimento e às vezes eu posso orientar para fazer outro procedimento, que às vezes vai levar mais satisfação e um resultado melhor para o paciente. Mas tem pacientes teve pacientes que queria marcar o procedimento, a gente orientou que era importante fazer a consulta e na consulta eu vi um carcinoma basocelular. É um câncer? É um câncer de pele, o mais comum que existe, que é o carcinoma basocelular. Geralmente o carcinoma basocelular ele cresce muito devagar e é superficial, mas infelizmente nessa paciente eu encaminhei ela para cirurgia micrográfica de Mohs em BH, e é uma cirurgia que vai fazendo e já olhando no microscópio para poupar tecido, dar o melhor resultado, ela já estava com invasão até osso, o que é raro. Tá. Hoje, assim, o que não pode ser desconsiderado? Às vezes a pessoa está identificando hoje, se a doutora Rafaela pudesse dar um conselho para alguém que está, às vezes, em casa. A pessoa está notando uma mancha estranha, uma mancha que está doendo na região, alguma coisinha assim, ou uma pinta que surgiu, etc. Porque às vezes as pessoas acham que são coisas comuns. Então, antigamente, quando eu cheguei aqui, os cânceres de pele, a maioria eram tratados por cirurgiões gerais. Então, todo mundo falava para esses pacientes que muitos chegavam para mim, eu já tirei um aqui, mas não é nada não. Ou então era um câncerzinho, ou era um câncer benigno, ou um tumor benigno. E eu sempre peço para os pacientes trazerem os resultados do anátomo patológico. Porque eu sei que muitos médicos, às vezes por desconhecimento mesmo, né? Porque cada área tem sua peculiaridade. E aí falavam para os pacientes que não era tão importante, só que como eu trato bastante paciente oncológico, eu vejo tumores que muitos consideram tumorzinhos, avançar, igual essa paciente. Carcinoma basocelular geralmente não invade osso.
mas pode ser que invada, se não tratar na hora correta. Tem carcinoma base celular, todo mundo acha que dá só em pacientes mais velhos, que trabalham no sol. Não, pode dar em qualquer paciente, qualquer idade, principalmente os pacientes mais brancos, que tiveram exposição intensa ao sol. O câncer de pele, ele está intimamente relacionado com o sol, apesar de muita gente querer viralizar na internet falando que protetor solar não adianta. Isso aí é uma falácia muito grande, porque tem muito estudo sobre protetor solar. Protetor solar é o melhor rejuvenescedor, ele protege do sol mesmo. A radiação ultravioleta, ela aumenta a chance de envelhecimento, diminui o colágeno da pele e também aumenta o dano celular. Eu falo uma coisa que eu gosto sempre de alertar, é da proteção na infância com relação ao melanoma. O melanoma é o câncer de pele mais agressivo que tem. Geralmente, os pacientes que na infância tiveram queimaduras, que todo mundo achava normal, que a gente ia pra praia, ficava torrando no sol e descascava, descascar é uma queimadura. Ah, tá. Então tem riscos. Tem risco. Se o paciente descascou, ele teve uma queimadura. Então, ele tem um risco potencial de ter um câncer de pele. E na infância, quando as células estão se desenvolvendo, se você tem uma queimadura, aí o risco de você ter um melanoma lá na frente é muito grande. E para prevenir, é o protetor? Então, hoje em dia, a gente vê as crianças mais adeptas e os pais mais conscientes, né? Usando blusa, porque é difícil ficar pra Aquilo lá já ajuda também. Ajuda. E é importante reaplicar o protetor solar, né? Principalmente em praia, clube. Como é sua área, dá um exemplo. Eu tô na praia, um exemplo. Eu e a Nete iniciando São Batuba. Tá, beleza. A pessoa tá numa praia. O que seria o recomendável? Ela foi na praia, passou protetor, beleza. Mergulhou, deu um banho, saiu. Tem uma questão de... depois de um certo tempo você renova ou não? Então, porque a pessoa passa, mergulha, sai. Eu sei que é muito chato ficar replicando protetor solar. Mas uma coisa que veio assim para ajudar são essas roupas de manga longa, né, com fator UV. Acho que quando for nadar é importante usar a manga longa, o chapéu e exposição intensa, tanto em praia, clube ou trabalhadores de zona rural, de 2 em 2 horas. O protetor solar. Então tá numa praia, de 2 em 2 horas vai repondo, porque... E às vezes a escolha do protetor solar também é muito importante. Uma escolha boa, dá um conselho. Eu não vou falar marca, mas eu falo assim, porque todo mundo acha... Fatores lá, aquilo lá não tem nada a ver. No verão, a gente que mora no Brasil, o fator mínimo é 50. Principalmente que a gente não aplica a quantidade ideal. Mas a gente fala que aqueles protetores que grudam mais, melequentos, quando a gente está suando, está exposto à água, eles duram mais. Então são chamados ou os protetores de esportes, né? Que está escrito eles são mais resistentes à água, mas mesmo assim o ideal é reaplicar. Agora hoje em dia está muito na moda esses protetores fluidos, com uma cosmética melhor. Com tom de pele ou não é esses? Não, Porque tem uns que você passa com tom de pele, não tem? Isso, esse para proteção de câncer de pele, que a gente for pensar em câncer de certo. Pele, não importa, a cor não ajuda tanto. É importante porque às vezes o paciente só usar o protetor de cor, ele acaba aplicando menos. Ah, tá. Mas se você aplicar um protetor sem cor, mas na quantidade ideal, é melhor do que você aplicar um protetor de cor e espalhar muito porque acha que está rebocado. E tem uns que parece que fica muito oleosa a pele ou não? Aí depende de cada pele. Protetor é muito individual de cada pessoa, né? Porque hoje com essas tecnologias, né, que eles usam na indústria farmacêutica, muita gente acha assim, mas esse protetor aqui é muito ruim, porque ele é barato. Não, Nivea é bom, L'Oreal é bom. Só que aí a gente o que eles agregam nas fórmulas? Vai mudando a cosmética e tem acrescentado alguns tratamentos junto com os protetores, né? Diminui a efetividade dele ou não? Não. Não.
O que não pode é você... eu tenho uma base lá, nenhum protetor combina com a minha pele. Então, eu vou misturar a base com o protetor. Tá. Não pode. Porque é química também, né? Não é isso. Não Aí é... você vai diluir tá. o produto que faz a proteção. Agora, o que eu oriento muita gente com melasma, né? O melasma... É o meu caso. É importante usar protetor com cor, porque a mancha aumenta, né? Mas eu vejo que muita gente usa pouco. A quantidade que eu chego lá, chega paciente no consultório, que eu vou tirar protetor, e tá com protetor com cor, mas muita pouca quantidade. Porque às vezes acha que fica muito sobrecarregado. Parecendo maquiagem. Aí eu oriento usar um protetor sem cor e depois um com cor. Então, Brasil, fator 50 é o mínimo. No inverno ainda pode usar um menor, mas eu acho que o Brasil, quando a gente tem uma exposição mais intensa e a história de uso de quantidade inadequada é o que mais acontece, aí o fator 50 é o ideal. No verão, na praia, fator 50 para cima. E deixa eu te falar, uma vez que a gente esteve lá na consulta com você falou de um risco, né? Que às vezes as pessoas têm o hábito de passar na área do rosto e esquece as orelhas. E às vezes já aconteceu de identificar a pessoa, mas eu passo protetor no rosto, como é que Então, teve até um paciente esses dias que ele é fazendeiro, né? E os meninos dele também. Aí toda hora na consulta eu ficava assim... você passa o protetor na orelha, você tá lembrando? Aí ele falou, que eu falei orelha muitas vezes, ele falou assim que nunca mais ia esquecer. Aí ele chegou em casa e falou pros meninos dele, fui consultar o menino dele falou assim, não, depois que meu pai me falou, eu tô passando protetor na orelha. Que o pessoal passa no rosto e esquece. Porque esquece da orelha. A orelha é um lugar que dá muito câncer de pele, tanto espino celular como base celular. E os pacientes, e todo mundo esquece da bendita da orelha. Porque até quando a pessoa põe um boné, às vezes um chapéu, né? A orelha tá ficando exposta. O boné, a orelha tá exposta. A parte, às vezes, da nuca, né? Então, o que eu vejo, não é saber passar também, né? Não ter, assim, essa dó de passar. Essa semana mesmo, eu peguei 2 cânceres em orelha. Mesmo? Porque a gente ainda tá na quinta, 2 cânceres em orelha. 2 cânceres de orelha. Então, fica-se também essa recomendação para o pessoal entender. Além de proteger contra o câncer, você falou aí, é um dos melhores rejuvenescedores. Então, se começar assim, a pessoa usou, tá lá, adolescente, ou ainda o pai tá agora igual o seu menino, novinho. Então, você já ensina desde cedinho. Na verdade, tipo assim... Não em excesso, mas já tem que começar cedo. Tem que ter também bom senso, né? Criança é muito difícil passar as coisas, né? Às vezes eles ficam mais resistentes. Fim de semana, vai pra pracinha, ele passa. Mas o meu menino, você pode ver que ele é bronzeado. Tanto é que, muitas das vezes, o meu marido é muito branco, eu sou muito branco, e ele já está bronzeado, mesmo eu pedindo para passar o protetor solar. Mas ele nunca teve uma queimadura, então o risco é menor de câncer. E ele já acostumou, ele vai pra piscina, ele não reclama da blusa, ele não reclama do chapéu. Hábito e cultura, vai criando-se o hábito, né? Mas é importante sempre que for fazer uma atividade ao ar livre e passar o protetor. Então, essa questão que às vezes quando passa e parece que escorre muito, depende da pele, a pele mais oleosa dá essa sensação? Então, hoje tem muito protetor, né? Tem protetor para pele oleosa, mesmo os de pele oleosa ainda tem alguns que a cosmética é mais fluida, mais sequinha, que tem... Homens não gostam nada que fica muito pesado. Esses protetores mais fluidos, eles são tem o da Isdin, tem o da Bioré, e tem... Hoje todas as marcas têm lançado essa textura em água, né? É uma textura mais aceita pelos homens e até pelas mulheres mesmo, que é muito leve. Mas ao mesmo tempo, quando é uma exposição muito intensa, ele sai mais rápido. Mas a gente também tem que pensar, tem paciente que fala assim, todo protetor irrita meu olho. E um dos protetores que eu indico é o da Bioré Milk, que é coreano, né? E ele é físico. Ele não irrita o olho. Nossa. Pode passar que ele não irrita o olho. Como é que ele chama? Mesmo ele saindo mais, o paciente, a gente tem que ver o contexto do paciente. Ele não usa protetor porque irrita o olho dele. Então não adianta eu passar um protetor que vai irritar o olho dele. É melhor eu escolher um protetor
Sai mais fácil ele aplicar às vezes mais vezes, usar mais com mais frequência. Bacana. E deixa eu te falar, Rafaela, a gente vê, assim, principalmente nos últimos anos, né? A imprensa divulgou muito acontecimentos tristes, que às vezes a pessoa procurar um tratamento estético e sai ali com queimaduras. Hoje, que conselho você poderia dar para uma pessoa que quer fazer um tratamento estético, tá lá querendo aperfeiçoar, se auto-melhorar e etc. Eu sei que você vai falar que o ideal primeiro é a consulta, mas assim, mas para a pessoa, poxa, eu não quero acertar, eu quero procurar assim, um profissional bom que não vai me atender ali já querendo colocar algo, porque eu vejo que você, tipo assim, você vê também, você falou algo bacana, o que é bom para o paciente, o que cabe no paciente, o que tem a ver com o paciente, mas que conselho você daria para quem está querendo procurar um tratamento estético que às vezes vai levar a ter um contato com química, com alguma coisa que, se não for bem aplicado, se não for um profissional capacitado, pode pôr em risco. Que conselho você daria para quem quer procurar assim, fazer um tratamento? Que acontece, né? Teve algumas queimaduras por aí, você vê que os noticiários lançaram. Que conselho você daria? Na verdade, a gente fala procedimento estético minimamente invasivo, né? Mas esse minimamente às vezes é diminuído, porque todo procedimento estético tem um risco. Eu acho que sempre deve olhar o profissional que está indo, né? Muitas das vezes a internet hoje ela veio para ajudar, mas também veio para atrapalhar. Porque tem muitos profissionais que são muito bons com o marketing, falam bem, gostam das redes sociais, então eles se expandiram, têm muitos seguidores e acabam, na verdade, não sendo tão bons profissionais sérios. Formação, conteúdo. A formação, Eu, quando eu vou procurar algum médico, alguma pessoa para minha família ou para mim, eu sempre olho a formação da pessoa, não só o Instagram dela. Hoje eu olho o Instagram, gosto de olhar o Instagram, mas eu gosto de saber a formação da pessoa, porque todo procedimento tem risco. Esse risco, mesmo comigo, também vai acontecer. A queimadura que aconteceu com essas meninas foi uma profissional não médica, cada um fala a sua versão, né? Agora, para a gente evitar, o ideal é sempre fazer um profissional de boa fé, né? A gente tem, porque hoje também tem muito profissional de má fé, e não basta ser bom, tem que ter um profissional também que entenda o paciente, que tenha uma empatia. Eu faço peeling Atacroton, que causou as queimaduras. É um peeling que tem risco? Tem risco. O pós é chato? O pós é chato, eu sei. Tanto é que não são todos os pacientes que conseguem fazer. O risco maior é hipercromia e às vezes pode dar infecção. Eu prefiro fazer em pacientes que moram na cidade, porque eu gosto de acompanhar todos os dias. De perto, né? De perto. Uma coisa que eu acho que aumenta o risco dessa queimadura é o fato da moda ter sido aquela máscara plástica. Você faz o peeling, põe uma máscara plástica que a máscara vai saindo sozinha. Isso aí não deixa você observar o que está acontecendo por baixo. Tá. Que às vezes está um eritema maior, porque esse peeling, ele demora o resultado. Então, às vezes, depois de muito tempo, pode dar uma hipertrofia. Depois de um mês. Então, a gente tem que acompanhar. E também, hoje em dia, né? Um exemplo, nós estamos no interior de Minas, né? Poxa, ver quem já passou, né? Poxa, quem já passou com esse profissional, né? Tem um CRM, tem informação, se graduou em algum lugar. Acho que assim, fica essa dica, porque o que eu vejo às vezes? As pessoas, é o que você falou aí, vão muito pela internet. E é possível ter uma pessoa que não é um profissional bom na execução, né? Na experiência, mas é bom de marketing. Tem muito seguidor. Então, acho que assim, principalmente nessas questões, principalmente quando envolve, assim, acho que rosto, pele, nossa, gente, essas coisas estéticas, envolve praticamente sua identidade, sua vida. E é saúde, né? E é saúde. Então, assim, tem que ser, então, acho que não é o número de seguidores, né? É a qualidade, né? É a formação, é a experiência daquela pessoa. Porque hoje, com seguidores, às vezes até nós nos tornamos meio que viciados. Você vai meio que, a pessoa meio que gabaritada, como se ela tem autoridade, pelo número de pessoas que segue ela. E não é assim, acho que saúde não é assim, né? Então, quantos médicos nós conhecemos, às vezes até na cidade,
que nem rede social tem às vezes, né? Ou até tem rede social, mas nem fomentam aquilo, às vezes não é a vibe, não é a intenção da pessoa. E são profissionais gabaritados, experientes. E às vezes a pessoa olha, não tem. Então, hoje em dia, o que eu percebo? Que as pessoas olham muito para a quantidade de pessoas que te seguem. Para isso dá autoridade. Acho que não é isso que dá autoridade. Principalmente na questão de saúde, estética, tem que ser currículo, tem que ser graduação, tem que ser estudo, né? Aperfeiçoamento no currículo. Eu acho que essas coisas é o mínimo, porque a sua vida está na mão de alguém, né? Então, assim, e vai ter por aí, acho que vai sempre ter. Porque, então, assim, quanto mais a pessoa puder ir atrás, sondar, quem que funciona. E outra coisa também que eu vejo, que o bom profissional, aquele que ele não está preocupado só com o Pix que entra. Às vezes ele fala não, às vezes ele até perde. O que eu vejo? Que às vezes a pessoa até perde. Porque às vezes você fala assim, ó, já aconteceu assim? Não recomendo isso para você. Às vezes a pessoa quer um procedimento, você fala, ó, mas antes desse procedimento é melhor você tratar essa área, fazer isso aqui. Tipo assim, você poderia fechar ali, ganhar o seu dinheiro, mas às vezes você fala assim, não, mas esse aqui é mais importante, tratar essa outra coisa aqui. Hoje, assim, como eu tenho mais experiência, né, eu falo pro paciente, falo assim, ó, muitas das vezes a gente até entra na parte financeira, porque eu tenho que saber o que ela quer. Principalmente se for uma paciente com uma papada grande, ou se for uma paciente com uma flacidez muito grande. É cirúrgico, o tratamento melhor é cirúrgico. Só que, não quero cirurgia, então vamos lá. Não tenho muito para gastar, aí também tem que alinhar a expectativa. Porque essa semana mesmo eu recebi pacientes mais velhas querendo fazer botox. Não tem, aí pacientes que têm a pálpebra muito caída, ruga muito marcada. Essas pacientes têm que fazer primeiro outro tratamento para depois ir pro botox. Pro botox, todo mundo já queixa que ele não tem uma duração muito longa, mas ele ainda é um procedimento ideal para prevenir ruga, não tem outro. Tem vários estudos com toxina botulínicas que duram 9 meses, mas ainda não saiu nada. Tava até para sair esse ano, mas acabou que não saiu, porque acaba que se dura muito, o risco de bloquear um nervo mais profundo é maior. Tá. Entendeu? Então, às vezes, a pessoa... Então, assim, acho que isso que é o bacana, Rafaela. É porque, às vezes, assim, o que eu falo, às vezes a pessoa poderia ganhar um sim ali. Você iria ganhar, faz o botox, mas aí você olha e fala assim, olha, não é o caminho. Aí essas duas eu falei com elas. Uma até é minha paciente de câncer de pele, ela falou assim, quero fazer um botox. Só que, como ela era mais velha, às vezes ela nem entende o que o botox é, o que o botox faz. Porque, na verdade, o botox, a toxina botulínica, ela atua no músculo. Ela não atua tanto na pele, mas ela ajuda também a pele. Mas quando aquela pele tá fotoenvelhecida, tá com muito dano solar, aquelas rugas profundas, ele não dá conta. A duração ainda é mais ínfima ainda, porque mesmo com o botox já tá com a ruga lá. Então é melhor fazer um tratamento de superfície, que eu falo, ou um laser, ou um peeling mais profundo, para depois fazer o botox. Que bacana. Acho que assim, acho que isso ajuda muito as pessoas. O que eu vejo? Vai ter o profissional que ele quer o Pix, independente. Então, assim, eu acho que a saúde do paciente vem em primeiro lugar. Né? Então, acho que isso aqui fica bem bacana. É porque, às vezes, o que eu vejo? Que tem pessoa que ela tem tanta fome pelo resultado money, que às vezes o paciente tem que ganhar um não e ela não diz o não. Eu acho que isso é importante, saber, olha, às vezes não vai resolver isso aqui, eu preciso fazer isso aqui antes. E para deixar claro aqui que você também falou, né? Dependendo do procedimento que você é procurada para fazer, você pede uma consulta antes. O botox não, né? Não é necessário geralmente. A toxina botulínica, mas eu sempre, quando não é meu paciente, eu sempre peço foto antes de fazer botox. As meninas pedem foto, ou ver a idade, a questão, porque às vezes vai fazer o botox pela primeira vez, aí eu já barro, porque eu falo assim, não, acho que ela vai vir, não vai ficar satisfeita. E eu prezo muito meu sono, muito minha tranquilidade. Não vou falar que a gente gosta de conforto, a gente quer viajar, quer dar o melhor para nossa família, mas eu prezo muito a tranquilidade. O que eu falo é a importância da consulta, como eu já falei, para alinhar a expectativa e ver se não tem mais nada além do que possa ser feito.
antes de fazer o procedimento que ela tinha pensado. E às vezes até se descobre outras coisas, né? É. Hoje, então, quem está desejando fazer Botox ou outros procedimentos, pode te encontrar na rede social? Pode. Tá lá, tá a Rafaela, arroba Rafaela Cambraia. Não, dermatologista. Rafaela. Dermatologista, doutora Rafaela. Ah, pode procurar. PH e 2 L's. Mas ó, quando põe dermatologista, geralmente já me encontra o arroba dermatologista. É isso, né? Isso. Eu procurar a clínica lá. E como é que chama a clínica lá, o geral lá? Que lá tem um nome, né? Ela é belíssima, perto do tiro de guerra, na rua de Djalma Cardoso, 75. Eu tô lá desde 2018. Nossa, que bacana. E tratando dermatologista de forma integral. Eu não gosto da palavra integrativa, né? Mas eu sempre prezo por olhar meu paciente de forma como um todo mesmo. Eu trato pele, cabelo, unha, faço estética e faço também a parte de clínica dermatológica. Que bacana. Rafaela, ó, eu acho que agrega muito, por quê? Porque hoje, até eu comentava esses tempos atrás com a NET, né? Eu acho que às vezes, dependendo de familiares, amigos, pais, mães, acho que às vezes uma das maneiras também de presentear essas pessoas que sofreram muito trabalhando, pegando muito sol, né? Principalmente o pessoal um pouquinho mais antigo, né? Então, assim, às vezes pais, avós, são pessoas que às vezes não tinham tanto cuidado, tanto recurso para protetor, Antigamente etc. não usava. Não se usava. Então, eu até brinco de estar conversando com a NET, que às vezes uma das maneiras também de nós, quem está em casa assistindo, honrar, sabe? Às vezes pai, mãe, um avô, uma avó, às vezes é agendar uma consulta para essa pessoa, para ver a pele, se é uma pessoa que sofreu muito trabalhando na roça, ou às vezes até tem algo ali que está surgindo, né? E eu acredito que às vezes, conforme o tempo veio castigando a pele... Acho que você me fez uma pergunta e eu acabei enrolando sobre o que a gente deve prestar atenção, né? Que pode ser um câncer de pele. Certo. O câncer de pele mais comum é o carcinoma basocelular e geralmente ele surge como uma lesão rósea vermelha, pode ter base celular amarronzado e depois ele começa a dar uma feridinha, aquela feridinha que nunca melhora. Ah, tá. Aí é uma feridinha que nunca melhora, principalmente muito comum no rosto. Isso aí tem que chamar atenção e procurar o dermatologista. Porque o rosto tem áreas que a gente não consegue operar sem deixar um defeito muito grande. O problema do câncer de pele que muitas vezes as pessoas demoram a procurar e deixam um defeito muito grande, às vezes estigmatizante na pele, no rosto. Ah, tá. E tem muita gente, mas eu não tomo sol. Você não toma sol agora, mas e 10 anos, 30 anos atrás? Pode ter, sim. A minha pele foi muito castigada muitos anos atrás. E depois de tantos anos hoje, eu tô mais tranquilo, fico mais em casa. Começaram a surgir complicações? Resultado dos anos, né? Esses... Deve ter uns 25 dias atrás. Meu pai, por exemplo, ele só fica mais em casa, não expõe tanto ao sol. Mas quando ele era jovem, tinha 30 anos, ele corria sem blusa. Aí eu fui examinar, ele tava com carcinoma basocelular nas costas. Nossa. É um lugar que também é difícil de passar protetor. Se não tiver uma ajuda, exato. Ninguém faz. Não, e você está falando de costa, para a gente fechar aqui. Até o caso do Alan, que acho que foi você que identificou, que é o pai da Maria Eduarda, da Duda, né? Parece que foi uma manchinha ou era uma pinta? Na verdade, era uma lesão que a gente fala pigmentada, né? Eu não lembro se tinha relevo, acho que não tinha relevo. Era uma pinta mesmo, que a gente fala pinta e a gente chama de névoa na dermatologia. Aí eu tenho dermatoscópio, com dermatoscópio eu fiz a dermatoscopia e achei, na verdade, a esposa dele identificou. Aí ele já veio com essa queixa. E ele já veio com essa queixa pra mim e realmente era um melanoma. E é grande? A mãe? Não, pequeno. Geralmente pequeno. É pequeno, mas como o melanoma, a maioria dos melanomas, graças a Deus que eu pego, ou é in situ ou é fino. Aí não precisa de rádio, não precisa de químio, mas o melanoma é o câncer de pele que mais dá metástase e é o mais grave. Aí você fez a biópsia? Eu fiz a biópsia. E muita gente acha que não sabe o que é biópsia e anatomopatológico também. Explica, que eu sou cru, não entendo isso aí, me explica. Porque a biópsia é o ato de cortar a lesão. Que aí a gente
pega a lesão, corta. E é muito importante também, porque tem lesão que a gente tem que cortar de um jeito e outra do outro. O melanoma, por exemplo, a gente não pode dar margem na biópsia. Por isso, um profissional especializado é tão importante, né? Porque às vezes se der margem, se o melanoma tiver fundo, vai atrapalhar a fazer rastreio de metástase, que é o linfonodo sentinela. Aí a gente faz a biópsia certinho e manda para fazer o anatomopatológico, que é outro médico que faz, né? Que foi o caso do Alan. O patologista faz o anatomopatológico e eu faço a biópsia. Tá. A biópsia é o ato de tirar o fragmento através de cirurgia e depois manda para o patologista, que é o anatomopatológico. O patologista, geralmente quando há lesões pigmentadas, eu peço para mandar para Belo Horizonte por um patologista que tem experiência em pele, em doenças de pele. E aí você tem alguém que você indica? De confiança? Que foi meu professor de dermatopatologia. Que a bacana. gente tem também na residência. Que bom. E ele é professor da UFMG também. Eu acho que em Minas ele é referência, que é o Moisés. Você não erra ao procurar. Agora aqui, então o que acontece? O que é essencial também? É a pessoa, um exemplo no caso, marido e mulher, casal, né? Tá de olho geralmente, no corpo do outro. Né? Assim, analisar, tá parecendo uma pinta diferente que não tinha, né? Porque às vezes a pessoa fica imaginando que vai aparecer uma ferida aberta, o melanoma vai ter alguma coisa que vai oscilar, que vai dar oscilação. Às vezes não, às vezes vai ser uma pinta, uma mancha. E o autoexame é muito importante também fazer todo ano, principalmente pessoas brancas com mais de 50, 100 pintas, que tem mais risco de câncer de pele. E também tem um outro exame que eu não faço aqui, mas tem em Belo Horizonte, que é o mapeamento corporal. A minha área é muito grande, né? Muita coisa. Já teve pessoas assim perguntando, etc., a respeito das lâmpadas fluorescentes. Há risco de lâmpadas fluorescentes produzir algum tipo de câncer, alguma complicação assim na pele? Atualmente não se sabe nada, não. O que causa câncer de pele mesmo é a radiação UV. Aquelas câmeras de esmalte pode. Tá. Sabe aquelas que põem para fazer gel? Pode. Agora, lâmpada de casa, não. Essas lâmpadas fluorescentes, não. Aí eu fico vendo o paciente pondo protetor à noite, eu falo assim, não, vai viver sua vida tranquilo. Tipo assim, não é porque teve um câncer de pele que... Igual o Alan mesmo, ele tava com a viagem marcada pra praia e não queria ir, porque teve um câncer de pele. Eu falei, você tá doido, você tá com a viagem marcada, você vai, você passa o protetor certinho, vida que segue. Vamos tratar e vai dar tudo certo. Você não vai ter que fazer nenhuma privação, você vai ter que mudar os hábitos. Agora, a paciente branquinha tem que usar protetor. Tem que usar protetor de manhã, na hora do almoço, pelo menos. E aí, mas eu não saio de casa. Mas tem às vezes sai e não lembra, né? Tá. Ou então na janela. No vidro, geralmente, ele barra um pouco da radiação, né? Mas ainda passa, mas se a janela estiver aberta, vai entrar a radiação. E questão de horário, tem alguma coisa? Não, eu só passo depois de tal horário, porque esse horário o sol é tranquilo. Tem isso ou não? Tem gente que fala assim, o sol mais forte a partir de 11 horas. De 9 às 4. Mas é bom passar logo cedo, né? É bom passar logo cedo. E mesmo tempo nublado, a radiação passa mesmo também. Não, que bacana. Bom, Rafaela, acho que é isso, sim. Agradecer você pela participação, viu? Pela disponibilidade de estar aqui. Deixar um recado também, quem está em casa, procurar aí depois ela nas redes sociais. E se for do seu interesse, marca uma consulta aí. E obrigado pela atenção, pela disponibilidade, tá bom? Quer deixar algum recado para alguém, algum convite, alguma coisa final aí para te procurar, se estiver precisando? Então, adorei a nossa conversa. Muito obrigada por ter me chamado. Eu tenho uma dificuldade de gravar vídeo, mas acho que quando é conversado, assim, é uma coisa que eu gosto tanto e é uma área tão ampla, né? Às vezes... Eu acho mais fácil quando as pessoas vêm com perguntas para mim do que eu, às vezes, explicar e talvez nem tenha tanto interesse. Até porque tem muita coisa técnica, né? Muito nome difícil de falar. Depois a gente pode marcar, às vezes,
um bate-papo só de um assunto específico, se o pessoal Que quiser, bacana. aí eu volto aqui. Até porque o leque é grande, né? Obrigado, Rafaela. Nada. Gente, segue ela aí, procura nas redes sociais. Tenho certeza que ajudou muito aí você. Obrigadão.